Bom dia, pessoal, 5h30 da manhã, estamos indo fotografar aquela casinha que eu falei. Pessoal, 6 horas da manhã, o frio voltou aqui na Mantiqueira, a casinha tá logo ali. Bom, pessoal, tô indo pela terceira vez fotografar a casinha. Pessoal, 5h45 da manhã, frio na Mantiqueira, e a gente tá indo para mais uma sessão de fotos da casinha. A foto da casinha tenha um tema fixo, um assunto fixo, ok? Ter um tema fixo? Pessoal, muitas pessoas só praticam fotografia quando estão viajando. E o resto do ano a câmera fica onde? No cofre, né? E aí não vai dar, meu. Então, uma das melhores formas para você quebrar esse gelo e desenvolver a sua técnica fotográfica é a escolha de um assunto fixo que esteja ao seu alcance, principalmente no que diz respeito à distância e gastos com locomoção. Tem que ser um objeto que você possa alcançar de forma rápida e fácil, portanto, situado aí num raio de uns 10 a 15 quilômetros da sua casa no máximo. Em resumo, um cenário que você possa ir a hora que quiser e gastando quase nada. Eu não estou me referindo aqui a um tema fixo abrangente, por exemplo, as ferrovias de Minas Gerais. Aí eu vou ter que sair por todo o estado de Minas, registrando todos os motivos inerentes a esse tema. A ideia é você ter um único tema fixo, como por exemplo, em vez das ferrovias, a estação ferroviária da sua cidade. Ter um objeto fixo não é só um estímulo para você praticar, mas, sobretudo, um mecanismo completo de treinamento e experimentação, onde o exercício da comparação se torna um trampolim para você alcançar, alavancar, né, o seu conhecimento e a sua técnica. Vamos ver alguns conceitos básicos, né, e técnicas que principiantes podem colocar em prática, e para isso eu vou utilizar umas fotos que eu fiz do meu atual tema fixo, que é uma casinha no campo, uma casinha pitoresca, singela, que fica a uns 8 quilômetros aqui da nossa base. Luz. Como eu enfatizei no vídeo anterior, e se você ainda não viu, vale muito a pena ver, tá? O link vai estar no final desse vídeo. Esta deve ser a primeira análise do fotógrafo, pois perceber como a luz solar está incidindo sobre o assunto ao longo do dia vai determinar outras escolhas, como por exemplo, pontos de vista. Nesta foto temos a suave e dourada luz do amanhecer, com predominância de tons amarelos e laranjas. Pela sombra da casinha, você pode notar que se trata de uma luz lateral em relação ao eixo da câmera. Há uma grande área de sombra, mas me agrada o fato de que a árvore iluminada ficou destacada pelo contraste com essa sombra. Apesar de estarmos em uma situação de contraluz, não há sombras e nem luzes intensas incidindo sobre a lente. Isto porque estava bastante nublado na manhã dessa foto e a luz se difundiu por toda a atmosfera. Esta é uma foto no momento de transição entre a tarde e o começo da noite, ou seja, fim da tarde e começo da noite. Portanto, temos uma luz crepuscular bastante suave e também difusa, pois o sol já havia se escondido por detrás das montanhas. Pontos de vista. Ter um motivo fixo é uma excelente forma para você aprender a examinar o local e definir os pontos de vista possíveis para os melhores enquadramentos. Temos aqui uma posição quase frontal em relação ao objeto, mas sobretudo é importante perceber que é um ponto de vista baixo, ou seja, de baixo para cima, fazendo com que o assunto ganhe um certo sentido de altivez, estando numa posição mais alta em relação ao fotógrafo. Já nessa imagem, temos uma posição praticamente lateral em relação ao objeto e um ponto de vista alto, de cima para baixo, fazendo com que o tema fique diminuído dentro desse grandioso contexto de todo o ambiente em sua volta. Planos, né? Estou falando de recorte da cena, enquadramento. Devemos também fazer variações do que será colocado dentro do quadro. Por exemplo, nesse enquadramento temos um plano fechado, onde o assunto fica mais evidenciado e também menos contextualizado.
pois há poucos elementos ao redor do objeto. Eu quero lembrar que a variação de planos, ou podemos dizer enquadramentos, foram e são concebidos muito mais em relação ao elemento humano inserido na imagem. Agora, nesse quadro, temos um grande plano geral, onde o assunto perde dimensão, mas fica totalmente contextualizado, dividindo o espaço com muitos elementos e linhas de relevo ao seu redor. Objetivas, ou lentes, né? Seja qual for o ponto de vista que você se encontra, caso você já tenha mais de uma lente, você precisa variar. Aqui temos uma foto com distância focal de 38 mm, sendo então uma objetiva chamada normal, que é equivalente ao olho humano, por volta aí de 50 mm. 38 mm já é quase uma grande angular, mas no caso dessa imagem, a grande abertura está mais em função da minha posição distante e alta em relação ao tema. Neste quadro minimalista, usei uma teleobjetiva para criar um plano fechado, uma vez que eu estava distante do objeto e desejava fazer uma imagem aproximada. Então, utilizei uma distância focal de 300 mm. Além desses 4 tópicos básicos que eu coloquei, você pode e deve fazer todo tipo de experimentação conceitual e técnica e variar o máximo possível os parâmetros da câmera fotográfica. Por exemplo, você pode usar os modos da fotografia básica, usar no automático, paisagem, objetos em movimento, os estilos fotográficos, normal, neutro, fiel, PB, o monocromático. Você pode fazer os ajustes do balanço de branco, luz do dia, sombra, nublado, tungstênio, fluorescente, a seleção da área de foco automático e os respectivos pontos de foco. Já para os fotógrafos com mais experiência, com mais conhecimento, já dá para ficar experimentando os modos de fotografia avançada ou a zona criativa, que seria autoexposição programada, prioridade de velocidade, prioridade de abertura. Indo um pouco mais além, o modo manual. Aí você pode fazer a seleção do modo de medição da luminosidade, se é pontual. Você pode fazer, variar muito a abertura da lente e ver os efeitos disso. Variar a velocidade de obturação e os efeitos que isso vai trazer. Fotografar em live view. Enfim, são muitos comandos a serem testados. Toda essa atividade em torno de um assunto fixo se resume em 2 palavrinhas: prática fotográfica. A diferença é que você vai, a cada nova visita, conhecer o seu assunto fixo de forma bem detalhada, o que vai permitir você fazer comparações minuciosas sobre todos os parâmetros e conceitos experimentados. Você vai poder medir seu desenvolvimento através da progressiva melhora na qualidade das fotografias captadas ao longo do tempo. Porque cada nova visita ao motivo, você vai tentar o quê? Corrigir os erros da visita anterior e tentar melhorar o que já está parecendo bom. Moçada, esse é o pulo do gato. Na parte técnica, por exemplo, você vai poder avaliar como está o seu trabalho com o sistema de foco, se está preciso ou não, a nitidez e a textura, se estão presentes ou ausentes, a exposição, se com uma luminosidade equilibrada e correta, a profundidade de campo, se está revelando os planos como você previamente desejou, Primeiro, segundo plano, terceiro plano, plano de fundo. Já na área de criação, você pode averiguar se há coesão na composição, com os elementos bem distribuídos, se não tem nenhum elemento poluidor da imagem, como está a luz, se ela está somando na beleza, no engrandecimento da imagem, se foi bem aproveitada naquele horário, naquele tipo de luz, se o ponto de vista e o plano de recorte foram escolhas acertadas, e aí vai muita coisa. Pessoal, a prática em cima de um objeto fixo é uma atividade sem prazo definido, onde você fará várias visitas ao longo de meses. Por exemplo, em relação a essa casinha que eu estou fotografando, eu já fiz 4 ou 5 visitas e ainda pretendo voltar lá mais algumas vezes. Porque ainda tem leite para tirar dessa pele. Enquanto tem leite, a gente vai indo.
A primeira ida ao local é o momento certo para você escolher, a partir da análise da luz do sol e da direção sobre o assunto, os pontos de vista com os melhores ângulos para fotografar. A partir daí, cada nova visita vai corresponder a um ponto de vista, onde você vai exercitar os planos que você imaginou serem os melhores enquadramentos. Após você conhecer bem cada ponto de vista, você deve revisitá-los em outros horários para registrar outras luzes diferentes. Apesar de que, com o tempo, essas idas vão ficar mais espaçadas, você deve continuar explorando o tema para novas situações que possam aparecer e criar cenários diferenciados, como, por exemplo, influências climáticas mais extremas, Vamos pensar neblina, geada, céu com nuvens carregadas, estiagem, as cores marcantes de cada estação, enfim, tudo que possa trazer algum novo elemento à cena e ao seu aprendizado. Outro fator bem interessante de você ter um objeto fixo é que você vai conhecendo bem todo o local, todo o entorno e acaba descobrindo novos assuntos nos arredores que você vai aproveitar para fotografar também. Veja essa outra casinha que eu fotografei, que fica bem ao lado da minha casinha, do meu assunto. Vamos ver essas fotos. Em uma situação de manhã fria de inverno com neblina, parecida com a foto anterior, registrei esta cena também bucólica, tendo uma singela casinha do campo como assunto principal. Repare que o sol ainda não havia despontado no horizonte, mas sua luz dourada acendeu os contornos do relevo ao fundo. Você que está começando, essa dica de hoje é para você dar um salto de conhecimento e experiência bem rápido. Então eu digo, eleja um assunto fixo. E pessoal, fiquem tranquilos, pois os temas abordados nessa aula serão exaustivamente falados em aulas futuras. Se você gostou desse vídeo, se você está gostando do nosso trabalho, inscreva-se, toca no sininho, compartilhe o vídeo e não esqueça de deixar um like, ok? E na próxima semana vai ter uma dica muito legal, imperdível, então fica de olho e acompanhe nosso trabalho. Pessoal, então é isso. Trabalhos encerrados, do ponto de vista número 3, e vamos em frente que ainda faltam 4, 5 e 6. O sol já está levantando, já está bem alto, são 8h15, fecha por aqui, valeu!